Estamos de volta com o Técnica Rural. Neste bloco você vai ver que não é preciso esperar muito para fazer dinheiro com árvores. Quando se ouve falar sobre plantio de florestas, o produtor rural desanima só de pensar no tempo que vai levar até o corte. Mas não é bem assim. É possível fazer receita em menos tempo, já que a floresta permite colheitas parciais. Você vai ver também como programas de computador desenvolvidos pela Embrapa Florestas ajudam o produtor rural a lucrar com o cultivo de árvores. Bom, a mensagem que nós temos aqui hoje é para aquele produtor rural que tem interesse em plantar árvores na sua propriedade. Ele quer plantar árvores e quer obter renda, quer ganhar dinheiro plantando essas árvores. Para ele é importante porque é uma maneira dele diversificar a produção. É aquela história de você não colocar todos os ovos numa cesta só. Árvore numa propriedade é uma poupança verde. A ideia de ter uma reserva de capital na forma de árvores serve para propriedades de qualquer tamanho. Se a propriedade é muito pequena e é uma agricultura familiar, o que a gente recomenda fazer? Eu vou citar um exemplo. Olha, o produtor, ele com os filhos, com a esposa, plantar, por exemplo, 50 árvores por ano. Digamos que ele queira plantar eucalipto. O que ele faz? Ele vai lá, planta 50 árvores de eucalipto nesse ano. No ano que vem, volta lá, planta mais 50. No outro ano, planta mais 50. E o que ele vai fazer com isso? Ele vai conseguir fazer um rodízio que, no caso do eucalipto, a partir de 4 anos de idade, ele já pode ter renda, ele já pode cortar parte dessas árvores, né, vendida principalmente para lenha, né? E ele vai plantando ano a ano, esse rodízio, digamos, corte final com 7 anos, 8 anos, 10 anos, né, ele vai fazendo esse rodízio e vai tendo renda todo ano. Então ele consegue manter um ciclo aí econômico de uma produção bastante viável. Veja bem, a floresta plantada é também uma lavoura, ou seja, precisa receber cuidados para dar lucro. A poda ou desrama, por exemplo, é parte importante do manejo para conseguir madeira de qualidade e, portanto, mais valorizada. Bom, pessoal, nós estamos aqui numa área com plantação de pinos. Vocês observem o seguinte, esse lado aqui, a gente tem uma presença grande de galhos ao longo da árvore inteira. Desse lado, as árvores já estão podadas, ou seja, foi feita uma desrama, que é a remoção desses galhos da parte de baixo. Tá? Os galhos que eu tenho aqui, eu tinha aqui também. Né? Então eles foram cortados rentes aqui, né? Para evitar da gente ter uma tora cheia de nós. Né? O que provoca o nó da madeira, né? São os galhos. Dessa madeira aqui, a árvore vai crescer assim, esses nós aqui vão ter uma madeira limpa, tá? E essa poda, essa desrama, ela praticamente não afeta o crescimento da árvore. Esses galhos da parte de baixo aqui não são os importantes. Os importantes são os de cima, que recebem mais luz, tá? Esses galhos aqui não afetam. Outra etapa importante do manejo é o desbaste. Veja só, com esta operação você pode gerar alguma receita durante o cultivo. Então eu plantei, o que vai ocorrer? A floresta plantada, ela cresce muito rápido e começa a haver uma competição entre as árvores. Essa competição entre elas é por luz, por água, por nutriente. E o que eu vou fazer? Eu vou remover uma parte dessas árvores, antecipar a renda e liberar espaço para as outras crescerem. Geralmente eu procuro remover as piores árvores e deixo espaço para as melhores. Eu vou investir nas melhores. Este é um exemplo de uma árvore que pode ser desbastada. Essa árvore aqui, ela é uma árvore dominada pelas outras. Tá? Você veja o seguinte, que essas duas aqui tomaram conta. Então é uma árvore que não tem futuro. Ela pode ser cortada. Tá? Você pode cortar porque ela não tem futuro, ela não vai crescer, ela vai ficar dominada, só vai ficar atrapalhando aqui. Você pode remover, né, e com isso
além de beneficiar as outras, você evita futuramente ataque de pragas, como é o caso da vespa da madeira, que em povoamentos que tem muita árvore dominada, ela tem uma preferência. Você pode fazer vários desbastes, até ano a ano se quiser. A questão é como fazer isso, como plantar, quando e quando desbastar. Pensando nisto, a Embrapa Florestas desenvolveu programas de computador que auxiliam o produtor rural a plantar e conduzir sua floresta. Isso aqui a gente tem para várias espécies. Tem para pinos, tem para eucalipto, tem para acácia negra, para bracatinga, para araucária, para erva mate. Tá? Então, o programa de computador que a gente desenvolveu mostra exatamente o que você tem que desbastar para que você tenha o maior retorno possível com aquela floresta que você plantou. Para abastecer o programa, você pode usar uma área já plantada ou fazer a simulação antes do plantio. Veja o que é preciso. Você faz o seguinte, é simples. Mede-se 20 metros por 20 metros, aqui. Entra dentro da floresta, calcula 20 metros de distância, né, de comprimento, 20 metros de largura, né, forma um quadrado. Dentro desse quadrado, você mede todos os diâmetros. Aqui a altura do peito, 1,30 metros, 1,30 m. 1,30 m você vem e mede o diâmetro. Bom, você calculando a média desses diâmetros, você vai ter o diâmetro médio, que é o que o programa necessita. E mede também a altura dessas árvores, né? Não precisa medir de todas. Em 20 metros por 20, você mede a altura das 4 árvores maiores, tá? Esse tamanho você pode definir pelo diâmetro, mede a altura das 4 árvores mais grossas. E soma também quantas árvores eu tenho dentro desse quadrado para você saber quantas árvores eu tenho por hectare. O programa de computador precisa disso, o diâmetro médio, a altura média e o número de árvores por hectare. Tá? Dada a idade, o resto é com você lá no computador. O programa faz a projeção do crescimento da floresta, ou seja, mostra o que a área vai produzir no futuro. Então, se você quiser saber quanto de madeira você vai cortar com, por exemplo, 10 anos de idade, o programa te mostra. Com 15, o programa te mostra. Com 20. Além de te mostrar a quantidade de madeira que você vai cortar, ele te mostra para que essa madeira vai servir. Uma árvore, ela não tem uma finalidade única. Uma mesma árvore, ela pode ter diversas utilidades industriais. A primeira tora pode ir para uma serraria, uma laminação, tá? E a ponteira da árvore pode ir para a lenha. A mais valorizada são essas toras que vão para a laminação. Seria o filé mignon, né? Eles atingem às vezes 4 ou 5 vezes uma madeira para celulose. Como é que eu aumento madeira para laminação, que é a madeira mais valorizada no mercado? Eu aumento às vezes desbastando mais forte, cortando mais árvores, para priorizar o crescimento em diâmetro, porque a tora para laminação são as toras mais grossas, né? São as toras também podadas, né? Isentas de nós, né? São as mais valorizadas no mercado para exportação. Com um programa auxiliar chamado Planin, você avalia a floresta do ponto de vista econômico. Eu pego as minhas produções geradas pelo sistema anterior, quanto de madeira eu tinha lá no meu desbaste, no primeiro, no segundo, no terceiro desbaste, e coloco aqui no sistema. Ó, primeiro desbaste aos 7 anos. Quanto que eu tinha de madeira para energia, para celulose, serraria, laminação e laminação especial. Né? Aqui os custos que eu tenho, né? Descarregamento, transporte, o custo de implantação, né? Custo de controle de formiga. Coloco todos os custos aqui, faço a minha análise econômica, clico em resultado, e ele me dá o que a gente chama de fluxo de caixa, que é o que? Ano a ano, o que você está gastando e o que você está ganhando. Por aqui você consegue saber quanto é que a floresta está te dando por ano. Né?
Você consegue comparar com a cultura agrícola. A floresta por ano me deu tanto, a agricultura por ano está me dando tanto, né? Então você tem um parâmetro melhor para você analisar. Resumindo, o que você precisa, desde produção de muda, preparo de área, até a parte de comercialização, esses programas de computador te oferecem. Chegamos ao fim de mais um Técnica Rural. Você viu que plantar árvores é mais uma alternativa para a propriedade. Sabendo conduzir, a floresta plantada é uma autêntica poupança verde.